Olá, boa noite. Como vocês estão? Na realidade, esperando vocês entrarem. Esperar a pétala chegar também. Boa noite, Paola. Esperando um pouquinho. Ei, Clarissa, esperando a pétala chegar também. Falem pra mim como é que tá o som, se tá bom. Estão me ouvindo bem? Coloca aí pra mim, Clarice, você tá ouvindo bem? Ei, Bruno. Camila, boa noite. Tá dando pra ouvir já? Obrigada, Camila, porque eu falo e ninguém responde. Cadê você, pétala amada? Só tô esperando você pedir permissão pra entrar comigo aqui ao vivo. Que bom. Boa noite, Júnia. Fabrícia. Deixa eu ver se eu consigo. Te chamei, pétala. Acho que é mais fácil. Tá com muito atraso? Ei, amor! Ei, vou tirar o fone aqui, que estão falando que tá com atraso aqui meu áudio. Vê se melhorou, Clarissa. Fala pra mim. Tá normal. Tá normal? Mas... E tá com chá? Chá ou café você tá? Tá. Ai, sabia. Eu ia até fazer um chazinho pra poder honrar, né? Você hoje, mas você sabe que eu sou do café, né? Até de noite, Ju. Às vezes até 11 horas da noite vai café, tranquilo. Queria até que café tirasse meu sono, mas não tira não. Eu durmo, deito na cama, 5 segundinhos pra dormir. E aí, amor, que saudade de você. Tantos mais pertinho nós estamos, né? Tá muito frio aí no Capão? Boa noite, Mi. Tá frio. Botei um casaco. Então, amor, o povo tá entrando, né? Mas vamos começar pra gente. Então, eu não vou chorar, tá? Juro que eu não vou chorar, porque quando eu mandei esse áudio pra Petra, falando dessa live, assim, né? Desse programinha que eu criei, eu chorei, né? Falei que a quarentena tá me transformando, eu acho. Muito, né? Porque a intenção de fazer esses bate-papos é exatamente a gente trazer, né, essa coisa de recomeços, de inspirações, expandir esse universo também da terapia, porque às vezes as pessoas ficam muito perdidas, né? Porque a gente é bombardeado de informação a todo momento. E aí eu senti de trazer pessoas que participaram dos meus recomeços, pessoas que me inspiram, né? Para a gente estar trocando, estar compartilhando. Você falando da sua história, da sua jornada, que é linda, assim, né? E aí eu acho que isso é lindo, né? Nosso reencontro, eu falo, também foi lindo, né? Nessa jornada aqui. E eu sinto de falar para que as pessoas também se inspirem de alguma forma, né? Eu sempre falo, não que a gente seja melhor do que ninguém, eu não me coloco como melhor do que ninguém, mas eu sempre falo que às vezes um pouquinho da nossa história contribui com alguma pessoa, ou às vezes a pessoa está precisando de ouvir aquilo ali. E isso veio depois de um post que eu fiz falando sobre recomeços e virou uma loucura, assim. Eu recebi muitos direct, as pessoas me contando coisas muito pessoais, as pessoas me mandando WhatsApp e contando como que ler aquilo ali
foi inspirador para elas, né? Trouxe, sabe, um respiro, assim, de tudo que a gente está vivendo e tantas transformações que a gente está, né, vivenciando. E aí eu quis que você fosse a primeira, não foi à toa, né? Eu e a Pétala, a gente também tem uma história muito linda e a Pétala veio na minha vida num recomeço também, na minha jornada, assim, de vários momentos que eu estava vivenciando. E aí a gente também começou, né? A gente começou aquele projeto dos atendimentos solidários juntas. A Pétala sempre vai comprando as minhas ideias, as minhas coisas, sempre está comigo. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, para não ficar só eu falando. Boa noite, gente. Tô com uma coisa no olho, a sensação que caiu um cílio, sabe? Ai, vontade de chorar de emoção, de estar me vendo assim. Mas muito grata, Ju, por esse convite especial. Que gostoso estar aqui com você hoje, sentindo, né, mais pertinho. Tá todo mundo longe, cada um na sua casa. Então, vamos trazendo essa intenção de enviar muito amor para quem chegar aqui agora nesse encontro, também para as outras pessoas que vão assistir depois. E que realmente a gente, ao contar a nossa história, a gente seja um canal mesmo, né? De amor, de inspiração. E sim, eu fiquei refletindo um pouco, né, sobre esse tema que a Ju trouxe. Eu sinto que muitas pessoas estão passando por esse momento agora de, de se reinventar, né? A gente encontrou esse momento na humanidade inédito que de alguma maneira, mesmo que seja uma escolha da nossa alma, mas pegou a gente de surpresa aqui na Terra. E muitas pessoas estão precisando se reinventar, se redescobrir, começar, né? Muito da nossa rotina, do que a gente estava acostumado a fazer, precisou mudar. A gente precisa ficar cara a cara com dentro de casa. Então, sinto que muita gente está passando por mudanças, né? Muitas pessoas sem poder trabalhar com o que trabalhava antes, então também sinto que é o momento que está chamando a gente para recomeçar, né? Para encontrar essa criatividade também, para ser quem a gente é de uma forma que faça sentido. E eu sinto que mesmo eu sei que em alguns lugares já está começando a abrir, né? Aqui onde eu estou no Vale do Capão, na Chapada da Diamantina, na Bahia, ainda não reabriu, mas mesmo quando as coisas voltarem a funcionar, não vai voltar ao que era, né? Nada vai voltar, nunca vai voltar a ser o que era antes. E é um convite para que a gente faça diferente mesmo, né? Para que a gente faça diferente. Então, a gente vai trazer um pouquinho de outros momentos da nossa vida que a gente precisou se reinventar, né? Sinto que agora é um desses momentos, né? A gente dava curso presencial, agora surgiram os cursos online. Muitas pessoas que ainda tinham um pouco de receio de fazer atendimento online, agora, assim, ou é ou é. É um mundo. Eu falo que a gente, na realidade, a gente antecipou, né? Uns 5 anos, pelo menos, aí eu acredito, não sou nenhuma expert aí em mídias digitais, mas eu acredito que minimamente aí a gente antecipou uns 5 anos dessa era digital, né? Então a gente precisou de se reinventar. Já é um grande recomeço, né? Sim. E eu sinto que o maior recomeço da minha vida, que foi quando eu saí de Vitória e eu vim para o Vale do Capão e eu conheci o Teta Healing, eu vou contar um pouco mais sobre essa história. Era algo que a minha alma ela pedia, então desde muito adolescente eu falava que eu queria ir embora de Vitória. Eu sempre conto, né, que eu sou uma pessoa que eu não tenho amigos de infância. Eu não me conectava com as pessoas. Eu sentia que eu era muito diferente de todo mundo, que as pessoas falavam uma língua que não era minha língua. E a não ser o meu pai e a minha mãe, assim, minha família, que eu sinto que a gente veio, né, da mesma estrelinha, assim, era como se
eu me via muito desencaixada de onde eu morava, das pessoas que eu conhecia, e era como se tinha um mundo muito mágico dentro da minha casa, com os meus pais, com a música, com a natureza. E na hora que eu chegava na escola, nada fazia sentido, assim, nada, né? Sempre tive uma consciência social muito grande, sempre me conectei muito com a injustiça, com a dor da humanidade, né? Sentia que tinha um monte de coisa errada. Não, muitas vezes eu não entendia o sentido, né? Assim, cara, o que a gente está fazendo aqui? Que loucura é essa? Então eu sinto que eu sempre tive essa busca, como essa saudade de um outro lugar, que eu não sabia exatamente qual era, que muitos de vocês talvez também já tenham sentido, né? E quando a gente vai estudando a filosofia do Teta Healing, a gente vai entendendo melhor que é como se a nossa alma ela vem de um lugar de muito amor. E ela se lembra que existe, que é possível viver com mais amor, com amor incondicional, né? Com Com justiça, pertencimento, eu falo, né? Alegria, com pertencimento. alegria, sim. E aí é como se muitas pessoas sentem essa saudade desse lugar e ainda não encontraram esse lugar na sua vida diária. Eu me senti muito tempo assim. E aí eu fui para a faculdade, eu estudei música, eu estudei história. E eu achava que quando eu entrasse na UFES, que quando eu entrasse na FAMES, na época quando eu entrei ainda chamava Escola de Música, eu falava, não, lá eu vou encontrar minha tribo, né? Vou encontrar pessoas que gostam de música. Eu me imaginava, assim, hoje eu tava pensando, né? Lembrando, assim, eu imaginava que eu ia entrar lá na FAMES, eu ia encontrar várias pessoas que gostavam da mesma música que eu ia entrar no curso de História e encontrar um monte de gente que pensava parecido. Só que não. E aí era tipo, putz, cara. E muitas respostas que eu buscava eu não encontrava, cara. Eu não encontrava essas respostas, né? Do sentido da vida, assim. Enfim, aí continuei a vida até que em 2011 eu tava na casa de uma amiga em São Paulo, uma amiga muito querida. Tava até falando com ela agora. E aí eu tava na casa dela e eu sempre muito introspectiva, assim, eu e os meus cristais, meditando. E ela super extrovertida, assim, conhecendo a cidade inteira, os lugares mais lindos, as pessoas mais lindas. E nesse dia ela tinha uma programação gigante, assim, tinha 1000 lugares que era pra gente ir. E por último era uma festa lá na Casa Jaya. Falei, massa, vai que daqui a pouco eu te encontro. E aí fiquei lá, dormindo em casa, meditando. Aí ela me mandou uma mensagem, sei lá, já era tarde da noite, meia-noite, não sei. Ela falou: acorda, se arruma, arruma a casa, que eu tô chegando aí com uma galera. Falei, ah, Aff, né? que Aff. maravilhoso, tudo que eu queria. Na hora que ela abriu a porta, cara, sério, abriu um portal na minha vida. Entrou um monte de gente linda, um monte de músicos, que era uma festa de música. Um monte de músicos e tocando violino e violão e todas as músicas da minha infância. Eu falei, caraca, eu lembro de pensar assim, eu queria que minha mãe visse eles tocando. Eu não queria nunca mais me separar deles. Tipo, não queria que eles fossem embora, assim, quero congelar esse momento. E aí, resultado. Eu parei tudo que eu tava fazendo. Eu já tinha me formado e eu tava me preparando para entrar no mestrado no final do ano. E eu parei tudo que eu tava fazendo. Eu voltei pra Vitória, eu peguei uma mochila de viajar. Nunca tinha viajado de mochila, só de mala, sabe? Foi a primeira vez. Comprei uma mochila de viagem, de mochilão. Eu peguei asfalto e eu falei, eu vou viajar com esses meninos. Eu nem entendia direito quem eles eram, o que eles estavam fazendo. Era uma coisa do meu coração. E aí a gente passou mais ou menos, né? Foram uns 2 anos que eu passei rodando o Brasil, tocando música, me conectando com as minhas raízes. E não foi consciente, não foi uma escolha, tipo, eu vou largar tudo agora e eu vou recomeçar a minha vida. Não, eu simplesmente fui. A viagem poderia ter durado uma semana, só que ela durou, tipo, até hoje, tô nessa viagem. Continua viajando, só que não tá mais de mochilão. É, e aí isso foi em 2011. Em 2013
eu cheguei no Capão, a convite de uma amiga que eu conheci nessa viagem, eu conheci ela em Olinda. E ela falou, cara, o Vale do Capão é sua cara, lá todo mundo é zen, igual você vai amar, vai ter assim um monte de gente pra você tocar junto. A gente tem um grupo de música de mulheres que você vai amar tocar com a gente. E Cíntia também, essa amiga, sempre essa amiga, tipo, super extrovertida, né, que me puxa, e eu assim, calma, menos, calma, vamos ver se eu vou gostar, vamos ver. Mas eu senti essa vontade de vir, a Aruana é aqui do Capão. E aí, quando foi no São João de 2013, eu vim para o São João para tocar com o Girassol, para tocar com essas mulheres lindas. Inclusive, eu fiz uma live com a Andrea, que é uma dessas artistas. Ah, eu vi. Uma live musical, tá lá no meu Insta, se vocês quiserem assistir. E aí, num desses ensaios, essa amiga fez a live esses dias. No meio de um ensaio, ela falou: amanhã vai começar um curso com a sua cara. Isso já era 2014, né? Eu tinha chegado em 2013, tinha um ano que eu tava no Capão já tava dando aula na escola aqui, né? E quando eu cheguei no Capão, eu não falei, vou me mudar pro Vale do Capão. Foi, ok, eu vou lá conhecer essa galera. E realmente foi a primeira vez na minha vida. Eu sinto que durante essa viagem eu fui abrindo o coração, encontrando muitas pessoas que a gente chama que são essa família de alma, né? Que vão como fazendo muito sentido. E quando eu cheguei no Capão, eu encontrei muitos espaços onde eu me sentia muito confortável com muitas pessoas. Fazia muito sentido para mim. E mesmo assim, no começo eu achava que eu ia embora. Eu falava, não, semana que vem eu vou. E ficava todo mundo rindo. Eu falava, não, na próxima semana eu vou. E aí sempre acontecia alguma coisa. Até que chegou, né, depois de, sei lá, um mês, eu falei, ok, eu acho que eu não vou. Acho que eu vou ficar aqui até o final do ano. Mas ainda tinha uma ideia assim. Ah, eu vou estudar para entrar no mestrado em Brasília no final do ano, e aí isso já tinha projeto com a professora, enfim. Porra nenhuma. Gente, para tudo. Palavrão, não acredito. Não acredito. Até E continuar aí eu palavrão. fiquei aqui, e aí comecei a dar aula na escola, dar aula de história e tal. E aí, num desses ensaios com o Girassol, essa amiga falou: amanhã vai começar um curso que tem tudo a ver com você. E era um curso de Theta Healing que eu também não conhecia. Nessa época não tinha Instagram, um monte de instrutor falando sobre, né? O site era todo em inglês, meio tosco ainda. Enfim, eu não sabia muito, eu não tinha ido em palestra nenhuma. Eu só cheguei nesse curso. É, falando, massa, eu tô aqui, né, assim, de coração aberto, senti que era pra chegar, vou ver qual é desse Theta Healing. Achava um pouco estranho seu nome em inglês, ser uma marca registrada. E aí, enquanto o instrutor falava, assim, eu falava. No começo era assim, faz sentido, legal. Ele falava mais um pouquinho, também acho isso. Daqui a pouco eu falava, cara, é tudo que eu acredito. Esse Theta Healing é tudo que eu já sabia. E as dúvidas É. aí que eu tinha preencheu, é como traz uma clareza, né? Assim, Você de. vai alinhando na realidade. Eu falo que o Theta Healing ele vem como essa coisa da, né, de cura mesmo da alma, porque é como se tudo que a gente vivenciou, a gente fosse interligando, né? As dúvidas, as buscas, os recomeços, e ele vai, você vai vendo e vai fazendo sentido, né? Eu falo que você vai colocando as peças do seu quebra-cabeça, né? Sim, vai trazendo sentido. E é um curso muito prático. Todos os cursos da Healing são práticos, né? Você aprende e pratica. E era tudo que era como, nossa, eu sabia que eu sabia fazer isso. Eu sabia que eu sabia fazer leitura intuitiva. Eu sabia que eu sabia, sei lá, limpar fragmentos de alma. Eu sabia que eu poderia ajudar as pessoas a transformarem a sua vida. Eu sabia que eu tinha poderes de cura, mas eu não sabia como colocar Como? isso na minha vida, né? E a minha família é uma família reikiana. Eu me iniciei no reiki com 12 anos de idade, mas era muito separado, sabe? Era como se tem a minha vida diária, que na época era um cocô, igual lá falam, um cocô. Era um cocô, e aí tem essa vida mágica com a minha família, tá? Mas como que eu junto essas coisas? E eu sinto que com o Tata Healing, né, isso já, né, já estava sendo integrado cada vez mais, né, a espiritualidade e tal, mas lembrando os seus Eu super. super. Então, assim, com o Tata Healing, com certeza
eu relembrei dos meus superpoderes e naquela hora passou pela minha cabeça. Então, eu era professora da escola, passou pela minha cabeça no curso básico. Eu falei, era isso que eu queria ensinar para as pessoas. E eu me arrepio até hoje quando eu lembro dessa sensação. Falo, cara, se eu pudesse, eu queria falar sobre isso. Era isso que eu queria ensinar. As pessoas a se reconectarem, a se relembrarem de quem elas são. De que elas cocriam a realidade, de que a gente, né? E também que existe um mundo inteiro gigante e que a nossa vida é só um pedacinho dele, que a gente pode se conectar com as plantas, com os cristais, com os anjos, né? Com o nosso eu superior. Era como, é isso que eu quero falar para as pessoas. Então, naquele momento parecia algo muito distante, né? Eu preciso me iluminar muito para ser uma instrutora de Theta Healing. E aí, aos poucos, eu tive esse privilégio. Eu sinto que é uma benção muito grande de ter chegado no Vale do Capão, de ter conhecido o Theta Healing aqui. Vou chorar. E de ter muitos amigos instrutores, né? Instrutores assim. O Huron, por exemplo, ele é de Israel, então ele já era um instrutor muito experiente. Aí logo depois chegou o pai dele com a Dorit, que, né, com quem eu trabalho até hoje ainda. Então, instrutores muito lindos, assim, muito próximos da Havaiana, que me abriram as portas. Então, assim, o meu caminho foi um recomeço que não foi consciente, não foi assim, agora isso é parte da minha vida, mas quando eu vi isso já era parte da minha vida, né? E eu gosto muito de contar essas histórias. Assim, eu sempre conto e eu sempre me emociono. Porque eu fiz o básico, fiz o avançado. Nessa época, a gente, depois do avançado, podia fazer os outros cursos, né? E aí, assim, demorou um pouco. Eu fiz o básico, fiquei muito tempo praticando em mim, e depois eu fiz o avançado. E logo depois do avançado, e aí fui dando assistência, né, de básico e avançado, eu fiz anatomia intuitiva. E quando eu fiz o anatomia, a Raquel Minaco, que é a companheira do Ron, ela falou: eu acho que você vai ser boa tradutora, porque eu ficava ajudando a tradução, né? Eu assistindo o Huron, ele fala inglês, né? Ele falava inglês na época, agora ele já sabe falar português. Mas ele é de Israel, ele dava os cursos em inglês e eu ficava ajudando a tradução. A Raquel falou, acho que você vai ser boa tradutora. Falei, nossa, mas eu nunca, tipo, nunca saí do país, nunca estudei inglês. Foi a única matéria na escola que eu já reprovei, que eu já fiquei com nota vermelha. A única nota vermelha da minha vida foi inglês. Na oitava série, eu acho. E aí, enfim, tanto que quando foi pro ensino médio podia escolher inglês ou espanhol, eu escolhi espanhol, que era mais fácil para mim. Ela falou, vamos tentar. E aí eu passei muito tempo traduzindo, né? Traduzi muitos cursos avançados de Theta Healing, traduzi muitos atendimentos do Ron, da Rita. Inclusive, ontem de manhã eu traduzi um atendimento da Rita. Vou traduzir o curso do Ron esse mês de setembro. Então, assim, e eles foram me falando, claro que você está pronta, né? E você está pronta para ser instrutora. E aí, sim, eu sinto que teve um momento que foi em 2016, que a escola queria muito que eu continuasse, né, no ano letivo e ficava me oferecendo coisas. Eu lembro que o Sueliton, que era o diretor na época, ele ia lá na minha casa, lá nos campos, chegava lá com a motinha dele e cada dia ele ficava me oferecendo algo melhor, tipo mais matérias, mais não sei o que, sabe, para eu ficar na escola. E aí nesse ano eu fiz essa foi esse recomeço mesmo. Foi essa Escolha. decisão foi uma decisão, foi uma escolha consciente, porque eu sinto que até então era tudo muito fluido, as coisas iam acontecendo e eu só ia navegando. E aí eu senti no meu coração, foi duro, assim, porque eu amava muito dar aula na escola, apesar dos desafios da escola pública, do interior e tal, assim, eu sinto que ia muito da minha energia, mas ao mesmo tempo era muito especial essa conexão que eu tinha com as famílias, né, com os jovens do Capão, até hoje, assim, foi uma grande bênção para mim esses 2 anos que eu dei aula. E naquele momento eu lembro, cara, que não foi fácil essa decisão, né? Eu fazia várias meditações, canalizações, não sei o que, assim, tipo, meu Deus, né? Será? E todas as mensagens que chegavam para mim era essa, assim, confia no seu coração, né? Faz o que o seu coração tá pedindo e sente que
onde que você pode trazer mais potência, né? Tanto para você quanto para o outro. Eu sentia que na escola era uma luta, cada aula era uma luta. Era tipo eu tentando convencer eles de que eu queria, né, que era legal a aula, que ia ser bom para eles, né, fazendo de tudo. E aquele monte de adolescente, tipo, nem aí para mim, hormônios, né, querendo viver outra coisa. E eu já sentia no meu coração também que talvez da aula de história e tal não era a maior contribuição que eu poderia dar. Por um momento pode ter sido, mas eu sentia que a minha contribuição era através do amor. E ajudando o Rafa, ajudando as pessoas a se reconectarem com a sua essência de amor. Então, foi uma decisão dura, até porque, enfim, na escola você tem um salário que você recebe, e foi falar assim, ok, agora eu vou trabalhar só com Teta Healing, né? Sem ter garantia De nada. nenhuma. Até hoje eu não tenho. Nem eu. Não tenho garantia de nada. Não tem nada que me fale que cada mês você vai receber, que vai dar certo, que vai ter aluno, que vai ter cliente. Mas é essa vontade no coração e essa confiança de que, ok, agora isso é parte do meu propósito. E a Né? liberdade, né? Eu falo que é uma libertação, né? Por mais que a gente fique nessas incertezas, né? Pelo menos para mim, né? Que a nossa história é completamente diferente, né? Mas para mim, que fiquei lá quase 15 anos no serviço público, quando eu falei, chega, e aí eu ainda eu pensava, tanto que eu manifestei a minha formação de instrutora quando eu fiz o Digging, né? E fiz uma manifestação e rolou, né? Tô aqui. Mas eu não tinha essa coisa, eu vou ser instrutora, né? Porque aí você forma a turma, porque você atender é diferente, né? Ser instrutora te dá uma possibilidade, porque você tem uma renda, vamos dizer, maior do que valores de atendimento. Então eu vivi durante muito tempo da terapia, sabe? Mas foi libertador. Foi libertador. Sim. E E é isso, né? Não tem ninguém aqui falando, tipo, larguem seu trabalho, mas Não. de jeito nenhum. Mas é Põe uma realmente, mochila nas costas e é, vaza. Não, não é isso, né? porque, claro, eu falo de um lugar muito privilegiado, eu reconheço também, né, esse lugar de privilégio que os meus pais trabalharam a vida inteira e eles podiam me oferecer uma estrutura, né? Assim, se nada der certo, eu posso voltar para casa da minha mãe. Se não der dinheiro no final do mês, a minha mãe poderia me ajudar, né? E, enfim, mas eu sinto que para além do plano, do medo, do que pode ou não dar certo, o que eu sinto de lindo no meu caminho é sentir essa guiança, né? E a gente eu gosto de trazer isso, que o propósito, e muitas pessoas ficam, meu Deus, qual é o meu propósito? O que eu vim fazer na Terra? Por mais que você ainda não se lembre, a sua alma, ela sabe. E ela vai te dando as pistas. Então, E o o que Theta faz. Healing traz essa perspectiva também, né? Que nós somos parte desse divino. E uma das coisas que eu percebo que para mim foi muito incrível, porque eu busquei respostas, né, das minhas angústias. Eu tô no Zenta, né? Eu já tô no Zenta, né? Então você pega há 3 décadas atrás, que eu sempre, né, fui uma criança um pouco estranha, eu buscava essas respostas na religião, né? Porque até então a espiritualidade estava vinculada à religião. E eu passei por todas as religiões buscando respostas. E não achava essas respostas, porque as respostas estão dentro da gente, né? Ninguém vai dar as respostas de qual caminho a gente vai seguir, do que a gente vai fazer, de qual é o nosso propósito. E tem outra, eu tenho uma perspectiva muito, sei lá, né? Eu acho que eu sou meio do oposto, mas eu falo que o nosso propósito também, ele vai se moldando, né? À medida que a gente vai se construindo, à medida que a gente vai expandindo, cada degrau que a gente sobe, o nosso propósito também muda. Eu não acredito que a gente tenha aquele propósito, uma missão de vida. Eu falo, tá bom, né? Fiz, encontrei, agora eu posso morrer, né? Porque não tem mais o que fazer nessa vida, né? Já não é por aí. Eu sinto que o nosso propósito ele também vai se moldando à medida que a gente se molda, né? À medida que a gente se reconstrói. É isso que é lindo também, né? Uhum. Para mim, que sou uma inquieta, né? Eu falo isso que é lindo, assim.
Sim. E tudo é parte do propósito. Isso aí. Nada é um erro, né? Nada é um erro. Nada é um erro. Tudo tem um propósito mais elevado. Tudo é parte do seu caminho e a sua alma, ela sabe quais virtudes você veio desenvolver. Eu sinto que o Theta Healing ajuda a gente, porque a gente vai limpando, é como se a gente vai limpando do nosso sistema tudo que não é a gente, tudo que nos contaram que não é a verdade mais elevada do amor. Então, quanto mais a gente vai se alinhando a quem a gente é de verdade, limpando as crenças limitantes, né, os padrões antigos e se alinhando com essa possibilidade do sim é possível, né, de você é um ser de luz, você é parte dessa luz infinita de amor incondicional. Eu sinto que o Theta Healing coloca a gente nesse lugar da abundância mesmo. Né? Eu lembro de quando esse curso básico que eu fiz, gente, eu fiz um curso que era assim, eu não tinha dinheiro para pagar o curso inteiro naquela época, então eu tinha uma bolsa, eu não ganhei nem apostila nem livro no curso. E, e eu também não tinha essa noção de que, cara, isso aqui vai ser meu, Não, vai ser minha, né? Vai ser vai isso. ser minha vida. Eu não sabia, eu não tinha nenhum caderno decente, assim, eu fui do jeito que eu tava ali, fui. Mas eu lembro de, né, eu lembro de flashes, assim, de coisas que aconteceram durante o curso. Tem atendimentos que eu troquei que eu lembro com clareza. E eu lembro do Ron trazendo essa perspectiva de que tudo é amor incondicional. Você é parte dessa luz incondicional. E se algo ainda não está possível para você, é porque tem crenças limitantes bloqueando. E se você muda essas crenças, tudo é possível. Eu fiquei tipo... Ah, tipo, o quê? Eu nunca tive que Eu tive essa conectar mesma com a sensação. abundância nesse nível. Eu achava, eu sou pequenininha, eu sou muito nova ainda, né? E ok, eu sou pequenininha, eu sou nova, mas ao mesmo tempo eu sou feita da mesma pura luz do amor que qualquer outra pessoa. Então, eu não preciso achar que o meu tem que ser pequenininho, que o meu tem que ser pior, que para um é possível. A gente trabalhou ontem, né, no Digging, a crença do impossível, que para alguém pode ser possível, tipo, para Pra minha amiga é gente, possível, não. para mim não. E eu tinha isso. Né? Eu lembro claramente, assim, de ver amigas que moravam em casas bonitas, né? E eu numa casa pequenininha, era como, tipo, mas tá tudo bem morar numa casa pequenininha. E tá mesmo, tá tudo bem morar numa casinha pequenininha, mas também tá tudo bem morar numa casa bonita. Não é impossível para você, não é permitido só para ela, né? Então, claro, a nossa missão de vida, eu sinto que antes a gente tinha uma cultura que era assim, a pessoa nascia, a família já decidia, ele vai ser médico. E aí a vida inteira ele vai ser médico. Ser médico. Às vezes a gente traz, oi Marcos, a gente traz essa concepção lá no subconsciente, né? E que se a gente não faz aquele caminho esperado, a gente fracassa. Mas a verdade é que você pode ser o que você quiser e isso muda. Não é uma Eu que o coisa, diga, né? Eu eu tô no nasci, Zenta e eu tô em faculdade de novo, por exemplo, que é uma nasci para escolha. ser. Pois é, a Ju tá estudando de novo. Tô, gente, no Zenta. Mas foi uma escolha, não, não era. Claro. Porque eu já tinha uma questão de, por exemplo, na minha família, por parte de pai, eu fui a primeira a fazer faculdade, né? Então tinha toda aquela coisa, né? Meus pais sempre falaram, deram muita coisa para educação e aquela coisa formal de fazer faculdade sempre foi muito importante para eles. E eu não via outras possibilidades na minha cabeça. Eu tinha que fazer uma faculdade. E eu a vida inteira, desde pequenininha, quis ser médica, neurocirurgiã, tá? Era isso que eu falava desde pequenininha. E aí, não conseguia, não sabia química. Tá bom, mas eu tenho que ir para uma faculdade. O que que eu vou fazer? Né? Aí você vai, tá. Aí eu escolhi com 16 anos. Falei, vou fazer direito, porque eu não adianta fazer química, não vou fazer não sei o quê. E fiz direito. Foi importante para mim? Foi. Eu falo que direito. Eu nunca quis advogar, mesmo na faculdade eu não queria advogar. Mas foi muito importante para minha construção enquanto pessoa, né? Para essa coisa ética que eu tenho, da verdade, não sei o quê. Foi muito bom.
Mas hoje eu estou fazendo psicologia, que foi um curso que eu pensei em fazer lá em 98, quando eu tive neném, né, e tal, e eu tentei mudar lá na UFES e não tinha vaga. Foi o único ano que não abriu para reopção. Enfim, e agora tô eu aqui, né, nos ENTA, 41 anos, e voltei para a faculdade. E tô amando, assim, tá maravilhoso, né? Então a gente vai se Sim, reconstruindo. sim, Mas que tudo dá um bem por medinho, parte dá, de né? ideia. Que dá um Dá medinho, dá. medo. Eu falo, é bom trazer essa perspectiva, porque as pessoas acham que pra gente tudo é fácil. E eu escuto isso direto, assim, nossa, mas você é terapeuta. Ai, foda-se, né? Ah, saiu o palavrão. Tá, eu sou terapeuta, mas eu sou um ser humano, né? Eu tô aqui num plano cheio de dualidade. Eu tenho medos, eu tenho uma família, eu tenho 3 filhos, eu tenho marido. E quando a gente toma uma decisão assim, não é uma coisa que às vezes impacta só na gente. Então dá medo, como qualquer pessoa, né? E eu sinto que o Theta Healing ele veio para minha vida para trazer essas possibilidades, essas infinitas possibilidades de que sim é possível, né? É permitido, eu posso, eu mereço. Então eu falo que eu não sou uma pessoa que tem medo de, por exemplo, recomeçar, né? Só que eu sou do planejamento mesmo, a Petra ela conhece minhas planilhas, é tudo coloridinho, tudo. Eu tenho isso do planejamento porque me deixa seguro, né? Me deixa segura, independente de qualquer coisa, eu gosto disso. E eu sinto que a minha jornada, por exemplo, eu hoje sinto que o Teta Healing ele faz parte da minha jornada, mas eu não sinto que eu vou ficar velhinha só dando curso de Teta Healing. Eu já tô com outros projetos, sabe? Então eu sinto que o Teta Healing ele vai continuar na minha vida, que é uma coisa que eu amo fazer, amo. Mas eu sinto que não é só isso que eu amo fazer, né? E Sim, tá tudo bem, tô aqui construindo um novo projeto, né? Então é é isso. lindo isso. E também antes a gente tinha uma perspectiva de que você faz uma coisa e aí se você não continua, isso é um fracasso, né? Cancela, 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 gente. Não significa que você fracassou. Você pode começar de novo, né? Pode ter alguém que ache, sei lá, sua avó, sua mãe, mas tá tudo bem. E o que eu sinto também é trazer essa lembrança de que a gente sempre vai ter uma família de alma para dar suporte para as nossas decisões. Mesmo que talvez não seja a sua família biológica, existem pessoas que estão prontas para te amar, para te honrar e para te dar todo o Para te apoio. motivar, para te, né? Exatamente, para te impulsionar, eu falo que essas pessoas elas, né? Hoje eu até fiz um post sobre isso, né? É muito importante, né? A gente se cercar de pessoas assim, porque, poxa, você se cercar de pessoas que te colocam para baixo todo momento. Nossa, mas que você é louco. Eu vi muito isso da minha família na hora que eu decidi sair do serviço público. Foi um Uhum, baque para eles também, né? Eu já tinha empreendido, não tinha dado certo. Então eu tinha lá um salário muito bom no final do mês. Meu salário era quase igualzinho do vice-governador daqui do estado. Então, tipo, assim, era o segundo maior salário. Era muito bom meu salário. E quando eu falei assim, não tô feliz, não dá para mim mais, né? Precisei de fazer minha transição de carreira, todo meu planejamento estratégico foram 2 anos, sabe, para conseguir sair, né? E o jeito de sair também não foi do jeito que eu imaginei. Eu pedi minha exoneração em março, minha exoneração só saiu em setembro, quando eu já achava que não ia nem sair, sabe? Enfim, não vai do jeito às vezes que a gente, né, quer, idealiza, e tá tudo bem, né? E uhum. aí, com o tempo, eles viram que eu falo que a minha alma gritava, que eu já não, eu tava tão infeliz que eu adoeci, né? Foi no físico, né? Eu tive uma inflamação no sacro que eu ia para o hospital tomar remédio à base de morfina de tanta dor. E depois que a minha exoneração saiu, eu nunca mais tive essa dor, sabe? Sim, a gente está falando muito de mudar a vida e eu quero também falar um pouquinho de relacionamentos, que eu tô nesse momento também de recomeço, né? E também eu sinto que tem um lugar muito, muito tradicional. Tem também em relação aos relacionamentos um grande medo do julgamento, né? No meu caso, por exemplo, no caso da Ju, a família dela julgou, você tá louca, né? A minha família, ela sempre me deu suporte. Tipo, pai e mãe, eles me entendem. Então, acho que são as pessoas que mais me entendem. Então, eles sempre me deram suporte. Tipo, vai fazer um curso de Teta Healing, vai virar instrutora, vai sair da escola? Massa, vamos lá. E eu tô passando por esse momento, né? Eu me separei do pai da minha filha esse ano. E quando a gente estuda também no Teta Healing sobre as almas gêmeas, não significa que é um fracasso, não significa que não era Não, uma alma gêmea.
e que a gente não teve um encontro de muito amor e que a gente não aprendeu juntos. Então, a gente pode, sim, gente, o tempo inteiro. O nosso convite é conecta com o seu coração e vê o que faz sentido para você. Pode ser que o seu relacionamento há 5 anos ou há 10 anos fazia muito sentido. Mas e se nesse momento não faz sentido, se você sente que não está te ajudando a crescer, a ser quem você é, a trazer a sua potência a mais, sabe? Realmente sinta-se merecedora do melhor, né? E sim, a coragem, a definição mais elevada de coragem não é não ter medo. É mesmo com medo, eu Medo, escuto o exatamente. meu coração e vou, né? Exatamente. Então, claro que dá medo. Cara, ele é o pai da minha filha, né? Poxa, eu tô aqui, eu tenho o maior salário do estado, quase, né? Eu tenho 3 filhos e eu vou abandonar isso, né? Né? E tem esses momentos na nossa vida que a gente vai sim tomar algumas decisões. Mas uau, né? Tem tanto amor, tem tanta abundância pra gente. Nada é definitivo. Nada As é pessoas, elas têm essa dado. exatamente, as pessoas têm essa perspectiva, né, de que eu falo profissionalmente da questão dos especialistas, né? Vida que tem que ser para sempre, trabalho que tem que ser para sempre. Gente, não é. Eu falo, eu tô aí com a minha alma gêmea já tem muitos anos. Eu já falei idade, né? Então pode falar. Já tem. Eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 15 anos e ele 17, né? Então a gente já vai fazer 20 anos de casado. Mas é enquanto tá bom e pros dois, né? Enquanto a gente tá, eu falo nessa parceria mesmo de vida, porque pode acontecer que a gente siga caminhos diferentes. E aí a gente vai ficar no sofrimento, né? Para poder manter aquela família comercial de margarina. Eu falo, não faz sentido isso, né? Só para eu ter o pai dos meus filhos perto deles. Isso aí a gente tem de outras formas, né? Então é por aí, a vida ela muda, gente. Eu falo, graças a Deus que a vida muda, né? Graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de se reconstruir, de recomeçar, de se transformar, porque eu sinto que é isso que faz a gente crescer, né? Expandir, amadurecer, acessar nossas virtudes, né? Não é à Sim, toa. sim. E eu sinto também que às vezes a pessoa, tem gente, né, que eu atendo que fica assim, ai meu Deus, eu preciso saber, é um caminho ou outro, né? E nem sempre os dois caminhos, tipo, esse aqui é maravilhoso e esse aqui é muito ruim. Não, nos dois caminhos vai ter coisas que podem ser boas e pode ser que o caminho que você escolha, você vai, entre aspas, perder algo, né? Sei lá, por exemplo, se eu tô em Vitória, eu tô com a minha mãe, que me ama muito e ama muito a minha filha. Mas eu tô longe do Capão, eu tô presa dentro de um lugar. E quando eu tô no Capão, eu tenho toda a natureza. É o lugar que meu coração, né, canta. Eu sinto que aqui eu me sinto em casa, completamente segura. Mas eu sinto muita saudade da minha mãe, do meu pai, das pessoas que eu amo. Então, não necessariamente também vai ser, então aqui é tudo bom e aqui não. Mas é realmente conectar com o coração. Sempre conecta com o coração, né? O que que na minha vida faz sentido hoje? E o que que não faz? E o que que tá me impedindo esse recomeçar? Será que é medo do julgamento? Será que é medo do que vão pensar de mim? Do que a minha mãe vai pensar? Né? Ou Até medo do fracasso, será fala, às que é vezes a medo gente do tem. fracasso? E Né? sabe o que que é engraçado? Medo da dor. Eu tinha medo do sucesso. Eu até coloquei no meu post hoje, porque eu achava que, nossa, eu vou ter sucesso, vou ter muita gente para eu atender, e eu não vou ter tempo para minha família, para os meus filhos, porque eu falo que a minha família é o que tem de mais importante na minha vida, né? Não tenho nada mais importante do que eles. E tudo que eu faço, eu vejo se está alinhado, né? Se vai trazer algum sofrimento. Então, eu olho muito para isso. Mas eu sei que é possível ser uma profissional de sucesso e uma boa mãe e uma boa esposa, sabe? Então, eu tinha muito medo de ter sucesso. Muito medo. E parece que quanto mais medo eu tinha, mais eu criava esse caos. Porque
vinha muita gente para eu atender. E às vezes eu trabalhava, tinha dias que eu tava nesse período de transição, às vezes eu atendia até 10 horas da noite, eu atendia na hora do almoço, eu começava a atender 6 horas da manhã, e eu não tinha tempo para eles. Eu falei, opa, peraí, né? Vamos começar a se organizar. E aí a gente vai trabalhando essas crenças, né? O que que te pior, o que que te pior, o que que te pior. E aí a gente vai chegando lá na raiz, né? Sim, gente, porque é isso. Isso que a gente tá falando aqui, ah, eu tenho medo do julgamento, ah, eu tenho medo do sucesso. Às vezes você acha que não tem, mas tá lá no subconsciente. Então, o lindo trabalho do Theta Healing, né, de quando a gente quer manifestar a vida dos sonhos, ou quando a gente vai limpar as crenças do impossível, a gente sempre vai identificar lá no subconsciente o que que tá impedindo, né? Porque às vezes não é claro para você, às vezes você acha que tá de boa, mas pode ser que no subconsciente e tem, né? Porque a gente traz aí tantas memórias, né, de traumas da nossa vida, memórias genéticas, memórias da história da humanidade. Então, eu sinto que é muito corajoso você ser quem você é. E é o que de melhor você pode fazer. Só assim a gente vai mudar a humanidade. Só assim a gente vai fazer o que a gente veio fazer. Não E adianta. também assim a gente se conecta com a nossa essência, né? Hum, Porque sem eu estar conectada à minha verdade, e eu falo isso não tem a ver com verdade absoluta, né? O que eu penso, a minha verdade não é nesse contexto, né? Mas é com a minha essência. Eu vou estar vivendo uma vida completamente incongruente. Eu vou estar no sofrimento, eu vou me sentir presa, né? Eu me sentir numa prisão. Você se sente presa, né? E eu não estou conectada à minha verdade, eu não estou conectada à minha essência, né? Então, quando a gente se conecta, eu falo, aí a gente consegue expandir para o outro. Porque pensa, se eu estou infeliz, né? Se eu estou infeliz no meu trabalho, isso vai reverberar na minha casa, isso vai reverberar na minha família, né? Como que eu vou expandir isso para o outro? Se eu não estou feliz, uhum. É. E tem vezes que a gente está vivendo tanto no automático, no automático, no automático, que, cara, a gente nem sabe mais qual é a nossa essência, né? Assim, cancela, cancela, cancela. Eu sinto que eu nunca passei por isso, mas eu atendo muitas pessoas, eu observo, né, o ser humano, assim. E, por exemplo, quando eu falei que eu ia fazer história, os meus professores, eles não me apoiavam, porque eu estudava numa escola super, né, e tal. E eu era uma aluna, eles falavam assim, tipo, é um desperdício, você é muito inteligente, você poderia fazer direito ou vai ser professor e vai ganhar mal, né? Bem por médica, aí. né? Assim, quando eu cheguei no Capão, até hoje, assim, tem umas tias que falam, tipo, e aí, quando você vai fazer, né, mestrado, doutorado? Pode ser que em algum momento eu faça mesmo, mas ainda não chegou esse momento e tá tudo bem, eu me sinto feliz como eu tô, né? Eu sinto que é o caminho que faz sentido pra mim. E realmente, gente, não dá pra ser feliz enquanto a gente tá vivendo uma história que não é a nossa verdadeiramente, né? Que é uma história que foi esperada pra gente. Que alguém criou, que alguém, né, Idealizou. E às vezes a gente planejou. recebe isso, né? A gente quer agradar, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. E quando a gente para olhar, aquela coisa que a gente tanto queria, não era na verdade o que a gente queria, né? Era que o marido queria, era que a mãe queria, era que o pai queria, era que os amigos, que os professores, igual você falou, não era o que a gente queria de verdade, né? Então é bom a gente olhar, porque às vezes a gente atende às expectativas das outras pessoas. E eu falei, isso só vai contribuindo para que a gente se aprisione cada vez mais, né? A gente vai ficando preso. Eu tinha essa sensação de literalmente de prisão, assim, e eu vivi isso, né? Eu falo, faz parte da minha história. Então eu tive durante os últimos anos, assim, quando eu me dei conta de que ali não era o meu lugar, não foi fácil, eu falo, veio um caos, veio uma loucura, mas foi um convite para olhar para dentro, foi sair desse, né? Por mais que eu tivesse uma questão com a espiritualidade e tal, mas eu percebi que, putz, né? O que é isso que eu tô fazendo na minha vida, né? Por que isso não faz mais sentido? Mas fez, eu falo. Por isso que a gente muda, mas fez durante 13 anos, 13 não, 11 anos fez muito sentido, sabe? Eu amava aquilo que eu fazia, mas eu mudei, né? A gente muda e tá tudo bem recomeçar.
Tá tudo Uhum. bem, faz parte. É a coragem mesmo de acolher quem somos, né? Sem julgamento. Eu falo sem grandes expectativas e sem frustração, né? Porque, como diz a minha filha Carol, eu contei isso numa live, ela falou assim, mãe, fulana tá com hemorroia. Eu falei, que hemorroia, minha filha? É, de tanta merda que ela fez na vida. Eu falei, oh meu Deus, então eu já tive tantas hemorroias, porque eu já fiz tanta merda na vida, mas é assim que a gente foi aprendendo, assim que eu fui aprendendo, né? Vamos aprendendo, tirando os aprendizados, vamos evoluindo, vai criando as hemorroias, como diz a Carol, e tá tudo bem, né? Senta na boinha quando precisar e tá tudo bem, vida que segue. Gente, eu não Sim. sei a hora. Você tem relógio aí, tá? Que aqui não sei por que que não aparece o reloginho pra mim de Faltam tempo. 9 minutos. Ótimo, porque eu tô com medo da live cair e diz que a gente não consegue salvar se ela cair. Então, se você tiver aí, você vai me avisando. E eu sinto assim, que às vezes a gente tá numa situação, Minha tia linda aí, morrendo de rir. a gente sabe que a situação não tá boa e pode ser que você não vê uma saída nesse momento, tá bom? Então só confia que mesmo que você não tenha a solução agora, ela existe. Existe uma solução mais elevada para todas as situações da nossa vida. Então a fonte criadora de tudo que é, ela tem uma solução, hein, Rodrigo? Rodrigo, Né? te amo, minha tia. Rodrigo, minha tia. Minha tia acompanhou essa minha angústia aí no serviço público. Minha tia também estava no serviço público. Coitada, como que ela me ouvia, como que ela enxugou minhas lágrimas, como que eu chorava. Ah, enfim. E aí você pode acordar e pede, comunica para o universo. Nossa, eu estou vivendo um trabalho que está me deixando infeliz. Como que isso pode acontecer? Como que pode melhorar? Né? Como que isso pode se transformar? Ou eu estou num relacionamento que eu estou me sentindo uma porcaria, né? Cancela, 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 né? E toma a decisão você dentro de você, que a solução, Eita, os delícia. caminhos, eles vão se apresentando. Sabe As o que que é uma pessoas coisa podem boa ajudar, que que eu podem inspirar. sabe o que que eu acho bem interessante, assim, pelo menos pra mim? Eu sou muito visual, né, de colocar coisa no papel. Acho que não é à toa que minha pós foi em planejamento estratégico, eu me sinto mais segura. E às vezes a gente colocar no papel também, né? Porque eu falo, quando a gente escreve uma coisa, eu tô criando o hábito, eu voltei a escrever diário, né? Com essa idade, voltei a escrever. Porque quando eu acordo, eu já escrevo como eu tô me sentindo, sabe? Tem um aplicativozinho que eu tô escrevendo. Ah, me deu um branco no nome. Morning Page. E aí eu tô escrevendo todos os dias como eu me sinto, as ideias que eu tenho, né? A gente já faz isso lá no Caderninho da Manifestação, mas comecei a escrever. Porque quando a gente escreve, a gente coloca isso no papel, a gente olha ali e coloca tudo para fora. E depois sai do olho do furacão, né? E volta e lê aquilo, você começa a ter um monte de insight, né? Você começa a perceber um monte de coisa na sua vida, assim, fala, caramba, olha o que eu estava sentindo, olha como que eu estava, e olha, tem essa solução, tem isso aqui. Então eu falo, para mim funciona muito escrever, né? Não é à toa que eu faço todos esses planejamentos. Para quem sente sair de, né, fazer transição de carreira, a melhor coisa é fazer planejamento mesmo, colocar no papel ali, né? Ver as possibilidades que você tem. Então, para mim funciona muito, né? Essa coisa, doido para fazer curso, né, Rodrigo? Para mim funciona muito essa coisa de colocar no papel e além de ser uma forma de você colocar a angústia para fora, né? Colocar toda essa coisa para fora. Então, é uma boa dica aí. Sim. E saber que você tem todo o suporte espiritual, divino e da sua família de alma. Existem pessoas na Terra, mesmo que você ainda não conheceu, que elas estão prontas para te dar, para te oferecer todo o suporte que você precisa, né? Então, é isso, gente. Passa rápido, né? Uma hora. Passa, né? Tem que fazer outra. Rodrigo já tá, cancela, cancela, cancela. Minha tia que tá falando, tá gravando já áudio de tão maluca que ela tá, mas escreve. É muito bom a gente colocar no papel. Tem funcionado muito pra mim. Eu uso muita canetinha, muita coisa colorida. Faço uma coisa bem colorida assim. Amor, olha, muita gratidão. Acho que a gente pode fazer uma semana, né, só de live, assim, de tanta coisa
para crescer, mas amei ter você aqui. Foi muito lindo, muito maravilhoso. Morrendo de matar um pouquinho de saudade, né? Tanto tempo longe. Acho que a gente só se viu em dezembro, né? Depois você foi pro Capão e não voltou. Então, ó, gratidão. Rodrigo, você já tá numa live também, já te incluí numa live, ele nem sabe. Eu tô incluindo o povo nessas lives aqui, desse projetinhos, né? Eu coloquei eu, nós, chá e café, né? Porque comigo café, né? E já te coloquei já numa live, ele nem sabe ainda, né? Mas é isso, meus amores, gratidão. Pétala, amor, te amo, né? Muita gratidão por ter você aqui hoje. Eu que agradeço. E a gente tá aqui, a gente tá disponível, tá bom? A gente tá dando atendimento online, cursos online. Rodrigo tá querendo fazer curso, vai ter novos cursos online agora. Vai, delícia. É isso, sinto que eu e a Ju, a gente está nesse mesmo propósito de dar também esse apoio, esse suporte para cada vez mais a gente poder ser quem a gente é, pra gente crescer juntos. Muito grata, Ju, por esse convite. Foi muito gostoso Ai, conversar um delícia. pouquinho. Milena. E Amei. a live vai ficar salva, então vocês podem depois, Vai. se vocês gostarem, vocês podem compartilhar, tá bom? Para mais pessoas se inspirarem. Muito Vou grata. compartilhar. Boa Beijos, meus amores. Boa noite. noite.